Graça e paz, famílias. Aqui ao meu lado está a minha esposa, missionária Jane. Sou o pastor Rogério. Vou fazer uma pergunta para ela agora aqui e depois a gente vai destrinchar o assunto rápido. Amém? Missionária Jane, diz para mim, por gentileza, para que a igreja alcance a bênção de Deus, o que é que ela precisa? O que é que ela tem que fazer? Em primeiro lugar, né? Tem que ter Jesus, buscar Jesus, aí Deus, pela misericórdia dele, né, faz as coisas acontecer na vida de cada um que está na igreja. E merecedores nós não somos, mas quando a gente tem Jesus e realmente quer servir conforme a vontade dele, aí sim, aí pode acontecer as mudanças, sim. Né? Amém, missionária. Perfeito, já disse tudo. Já disse tudo. Amados, nenhum protocolo de qualquer natureza, seja religioso, seja cerimonial, nenhum culto temático, seja ele qual for o tema, por mais cheio de intenções que esse culto religioso possa ser, nada disso tem autoridade para determinar a bênção na vida da igreja. Não importa qual seja o tipo de culto, qual seja o tema que ele possa estar levando, culto da vitória, culto da prosperidade e periri para lá. O que gera na vida da igreja a vitória, a bênção de Deus é Jesus, porque a bênção está em Jesus. Nenhum protocolo religioso, né, ele vai gerar a bênção na vida da igreja, eu seguindo ou não. Eu vou dar aqui um exemplo disso à luz das Escrituras. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, vou começar por ele, a partir do versículo de número 59, diz assim: No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Isso aqui está se referindo a João. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Nenhum parente, você não tem nenhum parente com esse nome. Isso aqui, né, os familiares, os amigos, por aí vai, da família. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele, no caso Zacarias, pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu o nome dele, João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Bom, queridos, aqui nós temos um protocolo cultural da época em que fazia parte da cultura judaica o filho receber o nome do pai para manter a linhagem, né, da genealogia da família. Era uma cultura judaica daquela época. Então, Jesus aqui, ele quebra essa ideologia protocolar cultural. O texto, cá no capítulo 1, né, a partir do versículo 8 em diante, vai tratar desse assunto com mais clareza. Ainda vai dizer que o anjo disse para Zacarias que o nome do seu filho seria João. Então, partindo daqui, nós entendemos que nenhum protocolo cultural, nenhuma cerimônia religiosa, nenhuma tradição cultural religiosa, nada disso, ela tem autoridade sobre a igreja para determinar ou não a bênção sobre a igreja. Quem determina a bênção sobre a igreja é Jesus, independente de tudo isso. Agora, onde é que eu também posso provar essa verdade? Vamos lá. Lá em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 24 ao 27, nós temos aqui uma outra prova também. Por que prova? Porque a esperança para a vitória da igreja não está em cerimônias religiosas temáticas. A esperança da vitória da igreja, ela está em Jesus. Simplesmente em Jesus. Versículo 24, capítulo 1. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo,
em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em nós, esperança da glória. Então, é interessante a gente entender e compreender que a bênção da igreja, a vitória da igreja, o sucesso da igreja, a conquista da igreja, seja na área espiritual, seja na área física, não depende de nada a não ser Jesus. Repito, não é verdade, missionária? Não depende de cultos religiosos temáticos, né? Nada disso, depende só de Jesus, né? É Jesus quem é o autor da vitória da igreja, é Jesus quem define para a igreja, e isso de acordo com a sua vontade. É Jesus, simplesmente Jesus, que é o autor da bênção da igreja. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos começam no céu e se concluem na terra. É em Cristo que a igreja tem a vitória. Seja qual for a natureza da vitória, ela está em Cristo Jesus. Principalmente e primordialmente a vitória da vida eterna, que é a principal vitória que Jesus conquistou na cruz para a igreja. Qualquer outra conquista da igreja, seja ela qual for, não é mais importante nem fundamental do que a maior conquista de Jesus para a igreja, que foi a salvação e a vida eterna. A salvação e a vida eterna, ela vem acompanhada com as conquistas da terra para suprir as necessidades da igreja. Isso é, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, arrepende de seus pecados, o seu nome é escrito no livro da vida. Enquanto essa pessoa está na terra, Deus faz o quê? Em Cristo providencia aquilo que é necessário para a igreja. Então vamos lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Jesus, ele supre, ele providencia aquilo que a igreja precisa na terra, enquanto na terra a igreja se encontra. Vamos lá. Capítulo 4, a partir do verso 10 de Filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Vai falar isso para a igreja, né? Vai usar esse texto para a igreja, para aqueles que têm uma ideia errada, né, da prosperidade, e que diz que o crente, ele tem que ser próspero, ele tem que ser rico, ele tem que ser sucesso, e crente que não é próspero, no caso, riqueza financeira, né? Crente que não é curado, né, de enfermidades, ou ele está endemoniado, ou ele tem alguma coisa errada. O texto aqui, outros textos provam isso completamente ao contrário. Aprendi o segredo de viver. O segredo de viver é a paulada, né, missionária? O segredo de viver não está na dependência de ser rico, milionário. O segredo de viver é ter Jesus na vida. E aí não importa se tem sucesso financeiro ou não tem sucesso financeiro. O que importa é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Continuando. Contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Paulada. Paulada os camaradas que pregam teologia da prosperidade, né? Tirando aqui os princípios bíblicos da verdade, né? Paulada, né? Vamos lá.
seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí, pessoal da teologia da prosperidade, que diz que o crente não pode passar necessidade, que o crente, né, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês disseram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo o que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram a ajuda, não apenas uma vez, mas duas enquanto tive necessidade. Eu vou ler aqui o versículo 19 para a gente encerrar. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus. Em outras palavras, Jesus, ele providencia para a igreja a necessidade que ela tem enquanto na terra ela tiver. Porém, a maior das bênçãos que Deus delegou sobre a igreja é exatamente a salvação e a vida eterna. E para a gente concluir, nenhum tipo de cerimônia religiosa, temática, culto religioso, cerimonial, temática de qualquer natureza, seja ele qual for, não tem autoridade para determinar na vida da igreja a bênção. Que determina a vida da igreja, a bênção, é simplesmente Jesus, porque ele é a esperança da glória da igreja, nada mais, nada menos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.